Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, sempre levando a informação da verdade do Evangelho de Cristo que esclarece, pois é a luz de Deus, pela qual leva esclarecimento para todo ser humano na face da terra, que precisam ser esclarecidos, porque todos estão dentro do engano e da mentira. Só o Evangelho, só pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho, é que o ser humano pode ter a direção, encontrar o caminho para Deus, por onde o ser humano é liberto do engano e da mentira, que priva ele da verdade, aonde ele é impedido de ver a verdade, por onde ele pode ser salvo e liberto. Esse é o trabalho do adversário da humanidade, o adversário da igreja, do povo de Deus, que combate contra nós para nos tirar da direção do Senhor, da confiança, da condução da palavra de Deus. O diabo trabalha nesse propósito para nos destruir, pois ele só consegue destruir aqueles que estão em Cristo se saírem da direção de Cristo. Enquanto estiverem em Cristo, estão guardados, estão protegidos. E o que é estar em Cristo, né? Muito bom a gente ser instruído dentro daquilo que a palavra ensina, como ela ensina. O que é ser instruído? Tem muita gente aí que não tem entendimento nenhum de Deus, mas vive aí com a vida de fé em nome de Deus, vive com a vida de entendimento, não é, de fábulas em relação às coisas de Deus. As pessoas não têm o conhecimento verdadeiro, não têm entendimento verdadeiro de Deus. Aí alguém diz assim, não, o diabo não pode nos tirar da mão de Deus, porque Jesus disse, aquele que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, né? Judas, né? Agora eu queria fazer uma pergunta a você, por que Judas se perdeu? Aí você vai dizer, não, porque foi predestinado. Porque Jesus disse que ele era o filho da perdição. Jesus não falou que ele era predestinado. A palavra que Jesus disse, filho da perdição, não tem nada a ver com predestinado. Tá bom? Porque todos nós também somos filhos da perdição, que estamos no mundo. Só deixamos de ser filho da perdição quando a gente se converte a Jesus. Aprendam isso. Todos são filhos da ira. Todos no mundo estão condenados, predestinados ao inferno. O único medo do homem ser livre desse destino que já está determinado por Deus para todo pecador, o final é a condenação. O único meio é crer em Jesus Cristo para ser salvo, para ser livre, para sair dessa condição de julgado, condenado, sentenciado. Pois foi Jesus quem disse, né? Lá em João 5:24, Jesus vai dizer assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe a condição para o homem receber de Deus a salvação, não ir a juízo para a condenação e ter a promessa da vida eterna. É crer no testemunho que Deus deu. E o testemunho de Deus é de seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o testemunho de Deus. Olha o que Jesus vai dizer lá em João 3, capítulo 3, versículo 18. Jesus vai dizer que quem nele crer não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crer para ser salvo. Não é que o indivíduo foi predestinado. Toda a humanidade está dentro da condenação, dentro do juízo de Deus por causa do pecado. Romanos 5,12 diz isso. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. A consequência da condenação é pessoal, é individual. Cada um vai receber o que merece pela sua decisão, escolha
não é? Não é por culpa de ninguém. Cada um vai dar conta de si a Deus. Romanos 14, 12. E a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Justamente, o homem vai receber a morte, aí é condenação. Por quê? Pela sua obra, entendeu? O pecado é a obra do homem, não é a obra de Deus. A obra de Deus é Cristo na cruz do Calvário, que é oferecido para o homem gratuitamente, a graça. A graça de Deus é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então o homem, pela obra dele, o homem não é salvo, o homem é condenado. Pela obra ninguém será salvo, porque todos estão condenados por suas obras, que é a consequência. O pecado é a obra do homem, é a escolha, a decisão, é a direção do homem. E Deus vai julgar porque ele é um justo juiz e não tomará o culpado por inocente. E se o homem não se converter, porque Deus ele quer que o indivíduo se converta para que não receba o juízo, mas se o homem não se converter, vai sofrer o juízo de Deus. Você pode ver isso lá em Salmos capítulo 7, versículo 11 e 12. Por quê? Porque Deus não tomará o culpado por inocente. Naum capítulo 1, versículo 3. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que ele quer é que os homens se arrependam para não sofrer o juízo dele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o homem se arrependa para o homem não sofrer o juízo. Atos 17, 30, 31. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A alegria no céu quando o pecador se arrepende. O que Deus quer do homem, pecador, é que ele se arrependa. O arrependimento é por meio de Cristo Jesus, para ele receber a remissão do pecado crendo em Jesus, para ser livre do juízo e da condenação, ser salvo por Jesus Cristo, que é a causa da salvação humana. É Jesus, não é obra, não é religião, não é nenhuma obra que o homem pratique. A causa da salvação é Jesus Cristo, Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Então essa salvação é para a eternidade. O homem ser salvo de uma eternidade também, porque existe a salvação para a eternidade, existe a condenação para a eternidade. Então, Deus ele quer que você se salve, para que você tenha a vida eterna, não sofra a condenação eterna. Agora, essa salvação você recebe em Jesus Cristo. Pela graça sois salvo. Jesus é a graça de Deus. Jesus é o favor de Deus para o homem. Jesus é o único meio que Deus colocou para que todo pecador encontre salvação. Jesus é a única porta, é o único caminho. Só por ele a gente será livre do juízo de Deus, aceito por Deus, justificado e com a promessa da vida eterna, com a segurança que depois que nós cremos em Cristo, ele nos dá, nos selando com o Espírito Santo. E esse selo é a garantia de que somos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Deus conhece os que são seus. Efésios 4, 30. Que o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. É a garantia e o penhor de que nós somos propriedade de Deus, de que vamos ser levados por Deus. Efésios 1, 13. É o penhor da redenção, é a garantia que Deus dá para que todo aquele que crê em Jesus esteja selado como propriedade de Deus, onde o maligno não toca. Não é um selo de uma religiosidade, não é um selo de um ritual de igreja, não é um selo de uma carteira de membro de igreja, é o selo do Espírito de Deus. Esse é o selo que nos garante ser corpo de Cristo, igreja. Como indivíduos somos membro. Esse é o selo que nos garante ser de Deus, que nos dá a garantia da redenção, que nos dá a garantia da possessão de Deus, quando ele vier levar o que é seu, tirar o que é seu dessa terra com o arrebatamento. Mas tudo isso é em Jesus Cristo. Porque Jesus é o único meio, a única porta, o único caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então Deus ele deu ao homem esta graça para que ele seja salvo. Agora essa graça é condicional à fé. Não é a obra, é a fé. O que é a fé? A fé é o confiar, é o crer, é o se entregar a Jesus Cristo. E como é que nós podemos tomar essa atitude e ter essa fé gerada no nosso coração? De sorte que